Olá, boa tarde, sejam Essa bem-vindos. voz parece de Moçambique. Sou aluna. Sim, sim. Ok, É a Kelly e a Yácira. ok. Então conseguiram entrar pelo menos duas, né? Ok. Muito bom. Então, podemos começar, professora Ana Cláudia? Podemos, professor. Tá. Estamos aqui ansiosos pelo tema de hoje. É Mas a diferente professora para já gente. teve contato com a cartografia, de certeza. Não, eu tenho, mas não é o método que eu trabalho. Mas os meus amigos trabalham, né? Eu gosto muito. Ok. Eu trabalho com outro método, mas a cartografia é um método que eu fico meio que paquerando, assim, porque tem muita conexão com as pesquisas, né, que a É. gente A desenvolve, enfim. gente, a cartografia faz parte daquelas metodologias processuais e que a gente costuma dizer que não é um método acabado, é um método em constante, em movimento, não é? É movimento e eu gosto muito da cartografia porque dá-nos espaço de sermos criativos, não é? O meu orientador costumava dizer que o método da cartografia ele é versátil, né? Permite muita coisa. Tudo cabe na cartografia, até nós entramos lá e saímos quando a gente quer, tanto sem problema nenhum, porque não temos regras, afinal de contas, não é? Portanto, muito obrigado, professora Ana Cláudia, por esta oportunidade de mais uma vez poder interagir aqui com os seus estudantes daí do Brasil. Só para os meus estudantes daqui de Moçambique, não é que são estudantes do curso de Ciências Jurídicas, já estão no final da graduação, não é? Vão graduar, estão no 7º semestre, a graduação cá é feita em 8 semestres, não é? Portanto, no próximo semestre, eles vão fazer o trabalho do campo para poder elaborar as suas monografias em ciências jurídicas e não em psicologia. Então, para vocês, estudantes meus de Moçambique, estes estudantes são do Brasil, do Rio de Janeiro, são estudantes de psicologia, da graduação e da pós-graduação, pelo que eu percebi, né? Portanto, Isso. dentro da disciplina que a professora dá, qual é o nome da disciplina, professora? Essa é sobre intervenção, método de intervenção e pesquisa com população vulnerável. Isso. Portanto, para vocês, moçambicanos e moçambicanas, dentro dessa disciplina, a professora achou interessante incluirmos a questão. Diga, professora, que sabe melhor, por que que eu estou aqui? Então, porque, na verdade, você trabalha com cartografia, né? E a gente queria fazer algumas trocas com método de pesquisa que fosse mais conectado com o trabalho com população em vulnerabilidade. E a cartografia ela é um método, né, por excelência para essa população também, pelos estudos. E também queríamos fazer umas trocas, né, com o seu trabalho com população vulnerável, que foi a aula que você deu semana passada. E aí eu Na convidei aula alguns passada. professores. Semana que vem a gente tem uma outra Tá? professora Consegue me ouvir ou também. congelamos? Não, estamos te ouvindo. Alô? Alô? Oi, Alô? estamos te ouvindo. Eu acho que a sua internet que tá com um problema, já que Alô? o seu vídeo ele travou, o vídeo pausou, O Parece que meu ou o congelei. dele? Consegue me o escutar? dele. Escutamos. Escreve aí Escutamos, para ele no professor. chat, gente, alguém que está tudo bem. Alô? Oi, nos ouve? Alô? Não sei se me escutam. Ok. Então, acho que a professora Ana Cláudia teve algum problema porque deixei de ouvi-la, não é? No entanto, vou começar a falar. Portanto, eu nunca falei da cartografia para os meus estudantes daqui de Moçambique. É a primeira vez que eles vão ouvir falar do método da cartografia.
Numa primeira fase, quando se fala da cartografia, as pessoas pensam em o quê? O que é que vocês pensam quando a gente fala de cartografia? Peço para dialogarmos um pouco. Assim, sem nenhum conhecimento específico, eu pensaria em alguma coisa de mapa, ou alguma Isso, coisa do tipo, assim, de um conhecimento bem leigo, na verdade, né? Não nada específico. isso. Uhum. Exatamente isso. Quando se fala de cartografia, logo a primeira, as pessoas pensam nos mapas, né? Porque a cartografia é um campo dentro da geografia, não é? Um campo que visa o desenho dos mapas, mapas dos lugares físicos, não é? Agora, as ciências humanas, que incluem a psicologia, né? Porque este método é aplicado em quase todas as ciências sociais, não é? Apesar dos psicólogos terem se apoderado dele e estarem a fazer um trabalho que contribui para a ampliação e o enriquecimento deste método, mas ele é aplicável para quase todas as áreas das ciências sociais e humanidades. No desenrolar desta aula poderão perceber por que eu estou a dizer isso. Daí que o termo de cartografia, ele foi cunhado, né, foi emprestado dessa área da geografia, não é? Por causa do seu significado, porque em geografia, quando se faz pesquisas, ou quando se faz o exercício de desenhar mapas dos lugares, ah, em geografia, a gente desenha os mapas dos lugares físicos, lugares que existem fisicamente para podermos localizar. Enquanto que, para a finalidade para a qual nós queremos usar a cartografia, os mapas que desenhamos não são necessariamente mapas de lugares físicos, mas são mapas de lugares existenciais, lugares pensados, lugares que existem para além da dimensão física, não é? Porque estamos a cartografar questões inerentes às existências às existências da processualidade mental, às existências subjetivas, daí que não temos necessariamente mapas físicos, visíveis, de forma física, mas temos a representação da subjetividade, né, da forma como as processualidades, para além da existência física, elas existem, porque entendemos que, enquanto pessoas que trabalhamos, vamos lá dizer, os pensamentos, as percepções, para podermos construir um conhecimento a nível do entendimento daquilo que está para além do que é físico, do que é visível, também fazemos um exercício da representação disso em forma de mapas, só que não são mapas físicos, né? São mapas da realidade existencial. Eu tenho aqui uma apresentação em PowerPoint que vai conduzir um pouco aquilo que vai ser a minha fala. Deixa-me abrir. Deixa-me aqui abrir a apresentação. Acho que... Ok. Ok? Portanto, conseguem ver, não é? Sim, conseguimos. Sim. Só não está na tela inteira, tá? Como se fosse apresentar ainda. Não, mas agora está na tela inteira. Para a Não gente está está? aparecendo o principal e no cantinho está aparecendo os pequenininhos, os outros, os próximos, no caso. Mas dá para ver, tranquilo. Mas dá para ver, professor, tá bom. Deixa-me voltar a fazer de novo, como deve ser. Deixa-me fazer de novo. E que tal agora? Dá para ver, sim.
Agora está em tela cheia, não é? Sim, sim. Só quero entrar também a partir do meu celular. Então, continuando convosco, quando a gente fala do método da cartografia, é porque ele é um método que nos ajuda a produzirmos a subjetividade. Algumas pessoas podem perguntar o que é isso de subjetividade, mas pronto, eu passo aqui a tentar fazer uma explicação sobre o que isso vem a ser. Eu estou no segundo slide, mas parece que não está se mexendo para vocês. Não, permanece no primeiro. Epa, o que está acontecendo? Vou cancelar e experimentar outra. Ok. Epa, se calhar eu vou fazer desta maneira como está aqui, né? Vou fazer dessa maneira. Conseguem, pelo menos assim. Agora, quando a gente fala, a pessoa podia perguntar o que é isto de subjetividade, ou o exercício de subjetividade, o exercício de subjetivar, não é? É uma produção incessante que acontece a partir dos encontros que vivemos com os outros, não é? Portanto, nós vivemos é uma relação constante, não é? De contato com outras pessoas. Eu, quando falo aqui da vivência com o outro, não me refiro apenas às pessoas, refiro-me também à natureza, aos acontecimentos, tanto tudo aquilo que, em contato conosco, provoca alguma coisa, nesse caso, provoca algum efeito, efeito, nesse caso, em nós. E isso, de alguma forma, vai condicionar um certo modo de ver o mundo, não é? Portanto, a leitura que nós fazemos daquilo que é a nossa relação, o nosso contato com os outros fenômenos, indivíduos, entre outras, né? A gente processamos em função da forma como nós entendemos essa realidade. Em outras palavras, costuma-se dizer que a subjetividade é o sentido que nós atribuímos, né? Nós atribuímos a partir do nosso próprio entendimento, nesse caso, o significado que nós atribuímos aos fenômenos, às situações, a partir do nosso próprio entendimento. É por isso que muitas vezes, quando damos a nossa opinião a respeito de um determinado fenômeno, as pessoas dizem isso é subjetivo, não é? O mesmo que dizer isto é relativo a quê? É relativo a mim, a forma como eu, as minhas particularidades, eu e as minhas circunstâncias, como é que eu entendo essa realidade. E o entendimento dessa realidade tem a ver com as experiências que eu passei por elas na vida, não é? Se eu perguntar para vocês, brasileiros, como é que é uma favela, não é? O que vocês entendem sobre a favela? Vocês vão me falar a experiência da favela em função daquilo que são as favelas do Brasil. Mas se eu for a perguntar ao pessoal de Moçambique que está aqui conosco, como é que é a experiência da favela, o que é uma favela no seu entendimento, vão me dar a explicação disso em função daquilo que eles entendem que é a favela. Daí que a subjetividade, ela acompanha-nos em todos os processos, né? Portanto, o exercício de construção do conhecimento a partir da subjetividade, ele se efetiva muito melhor com este método da cartografia que estamos aqui a debater com ele. E, afinal de contas, o que é isto de cartografia? A cartografia não é nada mais, nada menos que uma possibilidade de criar conhecimento, né, a partir dessa experiência da gente dizer que vou imitar o mesmo procedimento que geógrafos fazem de tentar criar mapas. Mas mapas de quê? Não serão mapas sobre lugares com existência física, mas mapas sobre realidades subjetivas, né? Realidade que está para além
do domínio daquilo que é físico, que é visível, que é palpável, porque a gente vai tratar no exercício da produção da subjetividade, são entendimentos sobre realidades existenciais, né? Sobre realidade daquilo que nós vivenciamos na experiência subjetiva, não é? Portanto, quando pensou-se na criação deste mapa, tomou-se o princípio do funcionamento do rizoma, não é? Que é, mais ou menos, as imagens que eu apresento aqui são imagens do rizoma, sabemos o que é o rizoma, né? Então, uma planta com um caule rizomático apresenta-se mais ou menos assim, não é? Na primeira imagem, que é esta que não vem, a parte a parte vertical, nesse caso da planta, né? Que esta outra imagem, aparece aí um rizoma bastante ramificado, né? Este rizoma bastante ramificado é uma tentativa de explicar como é que a realidade que nós queremos pesquisar se configura ou se apresenta para nós. Este é um modelo bastante complexo, né? Quando digo modelo, estou a dizer que este rizoma que estou aqui a vos mostrar, nesta primeira imagem que eu destaquei, né? Eu estou a fazer circular o mouse sobre ele para poder identificar qual é a figura dela. Este rizoma mostra uma representação de um caule com muitas ramificações, né? Estas muitas ramificações pretendem nos transmitir a ideia de que a realidade que nós nos colocamos a pesquisar, ela não aparece isolada, aparece associada a outros fenômenos. Daí que é muito difícil dizer que eu vou chegar no campo e vou perceber logo aquilo que eu quero estudar. Não. Aquilo que você quer estudar, ou o fenômeno que você está a pesquisar, está encostado, enrolado, amarrado a outros eventos que correm em simultâneo, né? Daí que para você poder captar melhor, perceber melhor essa realidade, é preciso estar dentro dela, né? Dentro dela, mas ao mesmo tempo que estás dentro dela, não vai poder descartar as outras, porque elas ocorrem também em simultâneo. Vou dar um exemplo. Se eu digo que estou a fazer uma pesquisa com mulheres que são vítimas de violência, não é? Essas mulheres que são vítimas de violência, que eu quero trabalhar com elas, quando eu for a entrar para o mundo dos problemas que elas enfrentam, poderei perceber que elas não são apenas vítimas da violência, são pessoas que têm outros problemas, né? Que esses problemas coabitam, né? Junto com este problema da violência que essas pessoas estão a ser vítima. É por conta disso que apresentamos isto em forma de rizoma, para dizer que não existe uma realidade que é experienciada de forma isolada, né? Essa realidade, que eu a defino como um fenômeno de estudo, vai estar sempre constelada a outras situações que correm em simultâneo. E se mistura isto como um rizoma, né? Agora, este método da cartografia, a gente chama ele de método que nos ajuda, que é apropriado para a aproximação da subjetividade entendida em sua dimensão processual. Quando eu digo entendida em sua dimensão processual, é porque esta realidade, como está dentro de um rizoma, tal como eu expliquei-vos aqui, quando tu chegas, não vais perceber logo com facilidade, não é? De alguma forma, precisarás de entrar para dentro, vai ter que se imiscuir na realidade, interagir com as pessoas que são vítimas ou por outra, que sofrem sofrem o efeito, nesse caso, deste fenômeno que você quer estudar. E só dentro da interação ou dessa imiscuição, ou imiscuidade, se eu quiser assim chamar de forma direta, é que eu poderei perceber ou afeiçoar-me com o evento que eu pretendo estudar. É por conta disso que se chama de um método que nos ajuda vamos dizer, é um método
que se apropria melhor para estudarmos a subjetividade, porque há muita relatividade na interpretação ou no entendimento dos fenômenos inerentes à subjetividade. Deleuze e Guattari que nos dão mais ou menos esse conceito, porque são os mentores deste método, né? Que chamam de método para aproximação da subjetividade entendida em sua dimensão processual, que é sempre nessa concepção diferenciada da noção do sujeito, produto, né? E também do processo de produção. O que eles estão a querer nos dizer é que não existe uma separação entre o sujeito, né? Entre o sujeito, nesse caso da pesquisa, com o objeto, né? O objeto que, nesse caso, chamaríamos aquilo que se coloca como matéria de estudo para mim. A cartografia, ela é definida como um método que se configura como uma metodologia de pesquisa quando o pesquisador se compromete a acompanhar processo. Não é? Um pesquisador que se compromete a acompanhar processos, consequentemente, ele está a fazer a intervenção. Portanto, toda a cartografia se caracteriza como cartografia quando o pesquisador se compromete a acompanhar processos durante o seu processo de intervenção. É por conta disso que ela se configura como um método de pesquisa e intervenção, porque reconhecemos que na cartografia ou na pesquisa cartográfica não existe separação entre pesquisar e intervir. Né? Ainda que o seu efeito, o efeito nesse caso do seu trabalho no campo com os pesquisados, o efeito seja de impacto mínimo, de alguma forma, se você mexe com os sujeitos saem também a ganhar alguma coisa nesse processo. Daí que a gente diz que quando estamos a pesquisar, estamos também a prover uma intervenção. Né? Portanto, não se trata de um conjunto de regras aqui por se cumprir, mas sim uma possibilidade da gente poder entrar num campo para podermos ganhar os dados que nós precisamos para efetivarmos as nossas pesquisas, as nossas análises a posteriores. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estamos a trabalhar com elas ganham alguma coisa com a sua presença no campo. É por conta disso que se diz que toda pesquisa cartográfica é uma pesquisa de intervenção, porque o pesquisador, enquanto estiver a fazer a sua pesquisa, ao mesmo tempo está a intervir sobre as pessoas. Não existe separação aqui entre pesquisa e intervenção, porque a minha pesquisa é ao mesmo tempo uma intervenção. Um aspecto muito importante que eu gostava de dizer aqui é que na pesquisa cartográfica não existe a recolha de dados. O pesquisador não vai ao campo para recolher dados, mas sim para produzir dados, porque esses dados só vão existir quando você mexer com o campo, né? Você gera alguma perturbação no seu campo e fica atento para poder captar o efeito, nesse caso, dessa perturbação que você causou no seu campo de trabalho, no seu campo de pesquisa. Agora, o método da cartografia, ele não tem regras no sentido de, nos outros métodos tradicionais, a gente diz, quando vai ao campo, primeiro desenhamos os instrumentos, chegamos no campo, aplicamos os instrumentos, depois sentamos, analisamos aquilo que nós conseguimos recolher com os nossos instrumentos. Aqui não há regras, né? A cartografia é uma forma de produzir conhecimento que a criatividade do pesquisador joga um papel muito importante nesse efeito que eu disse, ou nesse exercício que eu mencionei aqui, de que a gente mexe com o campo, perturba o campo e ficamos
à espera de ver qual é o efeito desta minha intervenção neste campo, não é? Para podermos captar. Então, quando a gente diz não estamos a recolher dados, estamos a produzir dados, porque é preciso fazer alguma coisa no seu campo para poder ter os dados que você precisa, não é? Agora, este método é muito usado quando se pretende desenhar políticas públicas, não é? Aquela experiência que eu estive a vos dar na semana passada, de eu ter feito a minha pesquisa, por exemplo, com homens que fazem sexo com homens em 3 províncias de Moçambique, foi uma experiência em que, para mim, considerei uma experiência da cartografia, porque enquanto eu estava no campo com os meus pesquisados, eu fazia intervenção. O simples fato de reunir jovens ou pessoas adultas, nesse caso que eu acho que são importantes para serem informados da minha pesquisa, e sendo com elas em roda de conversa e arranjo um assunto e coloco na pauta, introduzo esse assunto e debate, e faço debate com essas pessoas. Há alguma ação psicoeducativa que eu deixo com as pessoas, né? As pessoas não vão ao campo apenas para me informar, né? Naquela interação, há alguma coisa que aconteceu vindo de mim para aquelas pessoas, que aquelas pessoas saíram também a ganhar. Ou em termos de melhoria da informação que elas tinham sobre saúde, ou em termos de ganho pela troca, nesse caso de informação e experiência entre os pares que participavam também naquelas mesas de pesquisa. Daí que eu digo que, mais do que ir recolher dados, eu fui fazer uma intervenção. E durante a intervenção, aquilo que eu precisava captar configurou-se assim, emergiu. E aí eu consegui tomar as notas e fui produzindo a minha pesquisa. Agora, o método de cartografia, ele não tem passos para a gente seguir. Ele apresenta-nos passos para a gente poder se guiar, não é? O livro Pista Jun, não é? O Pista Jun, eu partilhei esse livro com vocês, da Virginia Kastrup, a Liliana da Escócia, e estou a esquecer o outro autor, não é? Eduardo Passos, não é? Apresenta-nos algumas pistas, não é? Algumas pistas que a gente pode se apoiar nelas para fazer acontecer este exercício que a gente chama de pesquisa-intervenção, que por conta de ser uma pesquisa-intervenção se caracteriza como uma pesquisa cartográfica. Estas pistas não são regras, não é? São, de facto, pistas no seu verdadeiro sentido. São dicas que a gente pode se apropriar delas e conduzirmos a nossa pesquisa no campo. E aqui, quando a gente diz a pista 1, tem pista 1 até pista 16. O primeiro livro, que se chama Pistas 1, ele apresenta 8 pistas do método da cartografia. E o segundo volume do Pistas, chama-se Pistas 2, apresenta também 8 pistas. Né? São dicas que a gente vai usar no campo. Então, essas dicas são: a primeira dica é esta de você, como pesquisador, enquanto se prepara para ir ao campo, entender que aquilo que eu vou fazer no campo é uma pesquisa-intervenção. Né? Portanto, isso nós temos que entender como Pistas 1. Entender a cartografia como um método de pesquisa-intervenção. A pista 2, né, a segunda pista, é a pista da atenção do cartógrafo, né? A pista da atenção. A pista 3 é a pista de acompanhar o processo. A pista 4 é o dispositivo. A pista 5, coletivo de força. A pista 6 é a dissolução de pontos de vista. A pista 7, habitar território existencial. A pista 8 é a política de narratividade. Vou tentar falar de cada uma destas pistas, que na verdade são dicas, mas no manual chama-se pistas, como é que elas devem ser entendidas e como é que a gente diz que elas apoiam a pesquisa. Né? A pista 1
esta aqui eu disse, a pista, um método de pesquisa e intervenção. Tem a ver com aquilo que eu falei há pouco tempo, o fato de você, como pesquisador, entender que não dissocia o que você vai fazer como pesquisa, não está dissociado, não está separado da intervenção. Enquanto vai recolher dados, vai produzir dados, você vai estar a intervir com as pessoas. Eu vou dar um exemplo de uma pesquisa tradicional. Né? Vocês, para aqueles que são estudantes da pós-graduação, fizeram monografias, né? Para poderem concluir os seus estudos a nível da graduação. Muitos de vocês fizeram entrevistas, aquelas entrevistas tradicionais, de você elaborar um roteiro, nós chamamos de guião cá, elaborar um roteiro, né? E sair, ir encontrar as pessoas e entrevistar as pessoas. O exercício de entrevistar pessoas não é simplesmente um interrogatório, não é um exercício de você colocar uma pergunta e a pessoa responder a essa pergunta. O exercício, o entrevistar pessoas é muito mais do que apenas captar. Eu recordo de um conceito de Deleuze, sobre Deleuze também, que é mentor deste método, ou que inspira muito o desenvolvimento deste método. Ele define a entrevista como uma oportunidade. O ato de entrevistar, para Deleuze, é uma oportunidade que você, pesquisador, dá, né? Você, pesquisador, que é o entrevistador, dá, é uma chance que você dá ao seu entrevistado para ele narrar a sua história, não é? Quando a gente diz as pessoas que entrevistamos ganham alguma coisa com o nosso exercício de entrevistar, é porque enquanto estivermos a entrevistar as pessoas têm a oportunidade de fazerem com que as experiências que viveram, não é? Ganhem contornos, tenham contornos certos e contornos claros para ela. Muitas vezes, uma mulher, vou dar um exemplo de uma mulher que foi vítima de violência, foi espancada pelo marido e ela sai aos prantos, né? Vai buscar socorro. Quando essa pessoa tem a oportunidade de encontrar com uma pessoa que possa conversar com ela em forma de entrevista, a pessoa sai muito a ganhar, porque naquela relação de você permitir com que a pessoa narre os fatos que ela vivenciou, aquele exercício da pessoa pensar, ela planificar para poder executar, o executar chamo a ação da pessoa me contar o que aconteceu. Naquele momento que a pessoa está a planificar e me conta, há uma persuasão que se cria dentro da mente da pessoa. E essa persuasão faz com que a própria pessoa que está a fazer essa narração entenda melhor essa história, porque aquele exercício faz com que ela elabore essa experiência. E ao elaborar essa experiência, não é? Há uma subjetividade que vai se processar dentro dela e que ela mesma vai entender o porquê que aquilo aconteceu. Tanto que quem sai a ganhar ali não sou necessariamente eu que estou a entrevistar. Eu saio a ganhar sim, porque compreendo a pessoa, vou ter a informação sobre a experiência que a pessoa viveu, mas o maior ganhador da experiência é a própria pessoa que está a ganhar, porque está a ter uma oportunidade de fazer com que a experiência que ela viveu se transforme numa história. E quando se transforma numa história, ganha sentido, que é isso que interessa, afinal de contas, sobre muitas coisas que nós vivemos. Fazer com que as experiências se transformem em histórias. E quando se transformam em história, ganham sentido e nós entendemos-las melhor. Isso ajuda muito a aliviar o nosso sofrimento, porque já temos explicação sobre o que afinal de contas, aconteceu. Daí que esta primeira pista, quando diz que o método da cartografia não dissocia a pesquisa da intervenção, é porque o nosso exercício de pesquisar, ele gera um efeito na pessoa que se coloca para nós como nosso pesquisado.
Em outra literatura, costuma-se dizer que na cartografia não existe entrevistado, né? Ou não existe pesquisado. O que existe ali é um colaborador, porque nós só vamos conseguir fazer a nossa pesquisa se existir a pessoa que nós temos que pesquisar com ela, tem que nos dar a informação. Daí que se torna uma peça muito importante para nós. Ganha também um estatuto dentro deste exercício. Ela fica o nosso colaborador. Estamos a pesquisar com aquela pessoa, né? E o pesquisador e o pesquisado. Tem uma aliança de colaboração. Porque se aquela pessoa não quiser me dar a informação, eu não vou ter dados. Daí que é uma peça muito importante, vamos chamá-la aqui da forma mais humana e com algum status, né? De que ela é nossa colaboradora ou é nosso colaborador. Outro aspecto ainda nessa pista que é muito importante comentar sobre ela é que não se diz que toda pesquisa é intervenção. Existem pesquisas que não são de intervenção, né? Só que estamos a dizer aqui em particular que uma pesquisa, para poder se caracterizar como cartográfica, é preciso que tenha um efeito interventivo sobre os sujeitos que estamos a pesquisar com elas. O outro aspecto é a experiência aqui é entendida como um saber. Aquela experiência que a pessoa elabora e nos conta, né, sobre o fato que ela viveu, é um saber, é um conhecimento. Não precisa sofrer modificações interpretativas bastante profundas do nosso lado, porque por si a história que a pessoa está a nos contar é sobre uma realidade que ela viveu, daí que se configura como um saber para nós, um saber fazer, inclusive. Agora, o trabalho sobre o campo onde todos nós estamos em cena, tanto o pesquisador, assim como os seus colaboradores. A partir de agora vou chamar colaboradores quando eu precisar de falar dos pesquisados, né? Portanto, estamos todos em cena. Eu, como pesquisador, tenho um papel muito importante, que é de ser um sujeito facilitador de um processo, mas entender aquelas pessoas que são os meus colaboradores, que chamaríamos de pesquisados, né? Também entram em cena porque nos facilitam o acesso à informação que elas têm, informação sobre a experiência que eles viveram, né? O outro aspecto é que avalia os pesquisadores como intervenientes de um processo. Nós temos uma oportunidade na cartografia de podermos nos avaliar, né? Nos avaliar como intervenientes também num processo. Eu já vos dava um exemplo aqui de que nós mexemos com o campo nesse caso da nossa pesquisa, porque é preciso que façamos alguma coisa para os nossos pesquisados poderem nos facilitar essa informação que a gente precisa de utilidade para nós como pesquisadores. Daí que estamos numa intervenção em que teremos também a oportunidade de nos avaliar como intervenientes deste processo, né? Não sei se entenderam sobre a primeira pista. Professor, eu gostaria de perguntar sobre o trabalho sobre o campo onde todos. Eu me perdi um pouco nessa parte. O trabalho sobre o campo onde todos... Não completei aqui. O trabalho onde todos entramos em cena, né? Escrevi muito rápido isto, esqueci de completar. Todos entramos em cena, o pesquisador, assim como os pesquisados. Ninguém está como sujeito passivo, né? Ninguém está como sujeito passivo. Ninguém está ali apenas para observar e captar. Não. Estamos todos em cena, todos fazemos alguma coisa. Ficou claro? Ficou sim, muito obrigada. Obrigado. Então, podemos passar para a segunda dica, que é pista 2. Que é a segunda pista, né? Segunda pista, segunda dica, né? Na segunda dica, a gente fala da função da atenção do cartógrafo, né? É incrível. A atenção é um processo cognitivo, né? Mas na cartografia, a gente... devo deixar claro para vocês que existem escolas de cartografia que evitam usar ou empregar termos, vamos lá dizer, termos
do campo, por exemplo, da cognição, entre outras, né? Mas o Pistas 2 foi escrita por uma psicóloga da linha da cognição, a Virginia Castrup também. Daí que é muito importante o casamento, nesse caso, da cartografia, da cartografia com a atenção. E a atenção a se colocar como uma dica, como uma pista aqui. A atenção aqui deve ser entendida como um processo e não apenas como um aspecto. Há um exemplo, por exemplo, que se dá, acho que se lembram vocês dos estudos do Freud, que Freud falou sobre a atenção flutuante. Não é? A atenção flutuante, o que é? É que enquanto o nosso pesquisado, o nosso colaborador, estiver a fazer uma descrição dos fatos que ela experienciou, é muito importante que nós, como pesquisadores, permitamos ativar essa função da atenção e permitir que esta tua atenção flutuar no sentido dela se deixar entrar dentro da narrativa do sujeito, até para além da palavra que está sendo dita pelo nosso pesquisado. Entender aquilo que está na palavra, mas associado a outros aspectos que estão a acompanhar essa palavra, essa narrativa que está sendo relatada pelo nosso pesquisado. Não é? Fala também do reconhecimento atento nos escritos do Bergson. Não é? Não há coleta de dados, né, na cartografia. Eu acho que já tinha falado sobre isso, que na cartografia não há coleta de dados, mas desde o início do processo há uma produção de dados na pesquisa. Né? Há que relatar aqui que enquanto o nosso pesquisado estiver, o nosso colaborador estiver a fazer a sua narração dos fatos, ativamos a nossa atenção e essa atenção, de forma flutuante, vai captando a narrativa com os seus contornos. Daí que os registros que nós vamos fazendo, que nós chamamos de registros que chamaríamos de dados a captar, não captamos somente a narrativa que a pessoa nos dá, captamos também o que está a acompanhar essa narrativa. Se o seu sujeito, naquele momento, está a chorar, é muito importante que este choro seja também descrito e acompanhe os seus escritos, nos seus relatos, que poderás fazer a posterior, quando estiver a relatar os resultados da sua pesquisa. Não é? Portanto, este era o sentido da dica da atenção no método da cartografia. Ainda sobre as pistas, não é? A pista da atenção, não é? A Virginia Castrup fala aqui dos pontos de vista fala sobre pontos de vista a examinar no exercício da cartografia. Diz assim: a função da atenção, que não é de simples seleção de informações, mas sim a detenção de signos e forças circundantes. Faz parte mais ou menos daquilo que eu estava a dizer antes, que você não capta apenas a narrativa daquilo que a pessoa está a relatar. É preciso escutar a narrativa, mas ao mesmo tempo captar as pontas daquele processo em curso, pegar o desconexo, né? Os fragmentos, as cenas, os discursos, as contrações, né? Sem focalização através da atenção à espreita. Ativa a atenção à espreita e deixa essa atenção flutuar e captar tudo aquilo que vai emergir naquele cenário. O outro aspecto é que a atenção, como um processo complexo, pode assumir diferentes funcionalidades, né? Pode ser seletiva, por exemplo, seletiva no sentido de você se permitir seguir de vista alguma coisa que te desperta atenção, não é? Mas vai se focar, ao mesmo tempo, permita-se desfocar. Se desfocar é perder de vista aquele assunto, mas sem perseguir um outro assunto naquele amaranhado que eu referi, de que os problemas que nós estamos a tentar captar ou perceber nos sujeitos estão acoplados a outros, né? Como eu posso chamar? Há consternações nisto, né? Há muita simbiose, né? Aquela mulher que é vítima de violência
tenho a oportunidade de estar com ela, eu estou aqui, ela está aqui à minha frente. Mas na narrativa desta pessoa, eu vou poder perceber de que há outras fontes de sofrimento nesta pessoa. Ela não sofre apenas por causa da violência que sofreu. Ela sofre também porque não tem trabalho e ela procura trabalho. Ela sofre também porque, por exemplo, pode ter os pais doentes, né? Agora, essas coisas todas não fogem, não ignoramos, porque estamos a trabalhar com uma pessoa que está à nossa frente, que veio até nós porque é vítima de violência, mas esses outros problemas que ela carrega com ela fazem parte da sua existência, né? Não vamos perder de vista, vamos poder captá-los também. O meu computador está a ficar sem carga, estou a puxar o carregador. Vou falar. Ok? Portanto, era isso que eu tinha para falar sobre a pista da atenção. A terceira pista que eu gostaria de falar dela é a pista que se chama acompanhar processos. Acho que na listagem inicial puderam ver. O que é isso de acompanhar processo? Nesta dica, é muito importante entenderem que acompanhar processos que acontecem na atualidade e não como um processo histórico, né? Apesar de eu ter dito aqui de que quando entrevistamos pessoas e pedimos para que as pessoas relatem-nos as experiências que elas viveram, e nesse exercício delas nos relatarem as experiências que elas viveram, as histórias ganham seus contornos, né? Mas o acompanhar processos que eu estou a referir, estou a dizer que não é acompanhar processos como um processo histórico. Nós estamos a construir história sobre o passado da pessoa. Não, estamos a ajudar a pessoa a fazer com que a experiência que ela viveu tenha um sentido explicável. E os fatos são, de fato, explicáveis quando elas encontram uma explicação dentro do espaço ou do horizonte em que temos um espaço e, ao mesmo tempo, temos o tempo em que esses fatos acompanham, né? É nessa situação que eu queria que entendesse a separação entre a história da pessoa e a história dos fatos que estamos a ser, e a história que vai se criar com o facto que nos está sendo relatados. Agora, diferente da ciência moderna, na cartografia não se faz análise de variáveis, mas sim trabalha-se as redes de força. A imagem que vocês estão a ver aqui, deste senhor que está a andar numa trave enrolada, está também um outro numa outra trave. Estou a tentar apontar aqui com o mouse, né? É justamente aquilo que acontece. A gente indaga sobre problemas que caminham em simbiose. Então, nós é que temos que ter a capacidade de podermos trabalhar dentro de uma rede de forças. Cada problema que se coloca na pessoa, aquilo que eu estava dizendo no exemplo anterior, de que a mulher que nós estamos a entrevistar, ou que estamos a trabalhar com ela, que é vítima de violência, né? Ao mesmo tempo, ela sofre porque é desempregada. Ela sofre porque tem algum membro familiar, um membro muito próximo, que está doente, precisa de ajuda. E tantos outros problemas. Tudo isso vai se colocar como um rizoma para a pessoa. O que a gente faz é pegar cada um destes problemas e entender como se fosse uma linha de força, né? Uma linha de força que esta linha de força, junto com outra linha de força e outra linha de força, vai construir uma rede de forças, né? Redes de força que vão colocar em causa, neste caso, a saúde mental desta pessoa, se estivermos no campo da saúde mental, como é o caso dos estudantes de psicologia que estão aqui. Agora, no meio disso, os cartógrafos costumam dizer que o pesquisador, neste processo, assume o ero de paralaxe. Portanto, é um conceito da cartografia, este que foi introduzido. O que é isto de ero de
de paralaxe. O erro de paralaxe é algo que vocês podiam me perguntar até no final, sem necessariamente usar esse nome, mas já passam a saber com a explicação que eu hei de dar. O erro de paralaxe é um erro que acontece, que é inevitável, né? É um erro que acontece quando o pesquisador vicia ou influencia o seu campo de estudo, né? Esse erro chama-se erro de paralaxe. O termo erro de paralaxe foi emprestado da meteorologia, né? Vocês conhecem a meteorologia ou têm ideia da meteorologia? A meteorologia é um campo de trabalho onde o meteorologista, por exemplo, todas as manhãs ou todas as tardes, ele vai para uma caixa para ir fazer a leitura da temperatura que se faz sentir num determinado lugar. O objeto que serve para medir a temperatura fica dentro de uma caixinha. Assim, é um exemplo que eu estou a dar. Fica dentro de uma caixinha, né, para captar, nesse caso, o ar. E ao captar o ar, ele faz a mensuração, neste caso, da temperatura que se faz sentir num determinado período, naquele lugar. O meteorologista, quando vai abrir aquela caixinha para retirar aquela peça que está ali, a temperatura, neste caso, que ele traz no seu rosto, porque ele mete a cabeça, depois mete a mão para extrair o objeto. A temperatura do seu corpo vicia a temperatura daquela área naquele momento, né? E quando vicia, a temperatura que está a ler aquele objeto, o termômetro neste caso, por causa da sua interferência, pode subir ou pode diminuir. Mas ele vai ler a temperatura que está a ver no objeto, né? Portanto, está a ler, está a anunciar, estamos a assumir aquele dado, mesmo sabendo de que há um risco, né, há um viés, né? Houve uma pequena adulteração daquela temperatura por conta da temperatura da pessoa que está a fazer ali a leitura. Portanto, na meteorologia, chama-se a isso de erro de paralaxe. Portanto, nós já assumimos o erro do paralaxe em pesquisas cartográficas. É por isso que quando a gente faz relatórios de pesquisas feitos com o método da cartografia, nós contamos tudo aquilo que aconteceu no nosso relato. Contamos o que eu fiz, né? Que é para o leitor do seu trabalho poder também perceber se, havendo um erro que aconteceu no terreno por causa da sua interferência, né, ele poderá ver que essa interferência aconteceu neste momento. Isso é muito importante para quem lê o relatório de trabalho do campo, quando nós fazemos esse relatório com descrições necessárias que permitem com que o leitor perceba todas as influências que a nossa pesquisa tenha, o nosso campo tenha sofrido por conta do nosso manuseio, nesse caso, dos instrumentos. Né? Não sei se ficamos claros nesta pista 3. Ficou sim, professor. Também a dica foi. Ok. Então, a dica 4, nesse caso, que é pista 4, fala do dispositivo. O que é o dispositivo? Né? O conceito do dispositivo que nós trazemos aqui é o conceito do Michel Foucault. Né? O Foucault define o dispositivo como um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantróficas. Em suma, o dito e o não dito são elementos dispositivos. Portanto, o conceito do dispositivo que nós estamos aqui a trazer aqui como uma dica ou uma pista para a cartografia, vem para elucidarmos sobre a ideia de que o método da cartografia ajuda-nos a estudar
ou ajuda-nos a produzir dados, o dispositivo. E o dispositivo é tudo aquilo que pode ser útil. As instituições, os edifícios, as pessoas, os documentos, tudo isto é importante para ser estudado com a cartografia. Portanto, é justamente isso que nós podemos dizer na pista do dispositivo. Portanto, um conjunto de coisas, né? Conjunto de coisas. Quando digo coisas, não me refiro apenas a objetos palpáveis, né? Os discursos fazem parte dos dispositivos. Tudo aquilo que tem poder de iniciar, poder de captar, né? Poder de afetar as pessoas, tudo isso interessa para a cartografia. Para dizer que quando um pesquisador vai para um campo de estudo sobre um determinado fenômeno, é preciso que ele se apoie dos dispositivos. E vocês vão perguntar, o que é o dispositivo? O dispositivo é tudo aquilo que vai se colocar à tua frente, né? Sejam as falas das pessoas, né? Sejam as instituições, com os seus regimes complexos de funcionamento, né? Os regulamentos que existem nas organizações, as leis que existem, tudo isso é útil na cartografia para ser captado e tomado como material útil para a pesquisa. Tá bom? Algo muito importante que a gente entenda neste exercício da cartografia é que precisamos de entender que a produção da subjetividade, né, através do efeito, do exercício da subjetivação, é um processo, né? As duas setas aqui indicam na figura. Este processo é muito importante que entendamos que está em movimento, não é algo parado. Tanto a cartografia, ele se coloca como uma metodologia útil para estudar um processo que esteja em movimento. Quando a gente diz estudar um processo em movimento, acho que se lembram quando falei no começo de que a cartografia é útil quando se pretende desenhar políticas públicas. Desenhamos políticas públicas para quê? Para poderem ou garantir a oferta de serviços para as pessoas. Mas por que oferecemos serviço às pessoas? Oferecemos serviço às pessoas porque há um problema que existe na sociedade. Um exemplo muito claro, indo para a minha pesquisa. Eu dizia na semana passada que a minha pesquisa, eu queria estudar quais são os dispositivos ou as estratégias que podem ser úteis para garantir a promoção da informação em saúde para os homens que fazem sexo com homens em Moçambique. E achei que a cartografia fosse o método apropriado para a aplicação desta pesquisa. Por quê? Porque há um fenômeno em movimento. O fenômeno em movimento, qual é que é dessa pesquisa? É o problema da prevalência do HIV em Moçambique. O problema da prevalência do HIV em Moçambique. Portanto, o problema do HIV em Moçambique é um problema que vem desde a descoberta do HIV no mundo em 1981. Portanto, começamos a ter a doença do HIV aqui em Moçambique. É claro que as políticas públicas começaram a ser aplicadas em 1987, quando começamos a entender que em Moçambique também estávamos mergulhados nessa epidemia. Só que de 1987 até hoje, que estamos no ano de 2025, ainda não temos a epidemia do HIV controlada em Moçambique. Não temos ela controlada, não mitigamos esse problema. Daí que o problema do HIV é um problema em movimento. Eu me coloquei para estudar o HIV dentro do grupo de homens que fazem sexo com homens em 2014. Vou dar um exemplo. Entrei dentro de um fenômeno em curso. Quando terminei a minha pesquisa em 2017 e fechei a minha tese e defendi isso aí, o fenômeno do HIV continua existindo, está aí. É uma variável independente, né,
Daí que é um fenômeno em movimento. A cartografia nos permite estudarmos fenômenos em movimento. Só que este fenômeno em movimento que nós nos colocamos a estudar com a cartografia, a partir destes dispositivos que eu estive aqui a mencionar antes, a gente fazemos alguma transformação. Essa transformação é aquele exercício, é aquele efeito que acontece por causa da minha contribuição neste campo, na vida daquelas pessoas que estive a pesquisar com elas, né? Agora, e essa transformação, que é o fato de eu sentar com as pessoas, conversar com elas, em rodas de conversa e perceber como é que elas se previnem, nesse caso do vírus do HIV, não é? Isso ajudou com que as dicas psicoeducativas que eu fui transmitindo para estas pessoas transformou, de alguma forma, a realidade do HIV nas vidas daquelas pessoas, não é? E, ao mesmo tempo, existe a questão da processualidade. Processualidade no sentido de que eu tenho dados que produzi com essas pessoas que precisam ser trabalhadas e ser colocadas em documento para poder ser partilhado e, a posterior, poder ser usado por pessoas que trabalham em programas de intervenção já maximizado para populações maiores, não é? Esse é que era o sentido do dispositivo. Portanto, os dispositivos ajudam-nos a garantirmos o curso deste fluxo, né? Ou deste processo. A pista, ainda é a pista do dispositivo. Este era um exemplo que eu queria dar, mas que já dei outro, vou saltar. Vou passar para a pista 6, né? A pista 6 fala da dissolução de pontos de vista do observador. Aqui, o observador científico é um sujeito, nesse caso, eu como pesquisador, tu como pesquisador. A sua perspectiva é desencadeada em um sobrevoo coincidindo com o ponto de vista da ciência. Quer dizer o que aqui? A informação científica que você tem, né? Ela é que te permite guiar, né? A informação científica que você tem, quero dizer, o conhecimento que você tem da sua experiência de fazer pesquisa, as suas experiências com pesquisas anteriores, isso tudo vai iluminar, né? Vai iluminar a forma como você fará a leitura dos fenômenos que vai encontrar no terreno que você estará fazendo trabalho nele. É daí que a gente diz, o observador científico é um sujeito, né? E sua perspectiva é desencadeada em um sobrevoo. A gente vai voando em termos de ideia, porque cada assunto que vai emergir, ou cada facto que vai emergir, vamos relacionando com as experiências, o conhecimento que a gente tem. É por conta disso que também é inevitável a questão de construir essa processualidade, imiscuindo, né, com a sua subjetividade, né? Mas isso é muito importante porque é aí onde onde os fatos ganham outros significados que ajudam a ampliar o repertório do conhecimento, é aí onde se cria o conhecimento novo, né? Depois vem a pista 7, habitar território existencial. O que é isso de habitar território existencial? Cartografar, com esse exercício da gente dizer que estamos a fazer uma pesquisa cartográfica, exige com que o pesquisador habite o território existencial. Aqui, o cartógrafo não vai necessariamente sair e ir viver naquele lugar do mapa físico, não. Exige com que você, como pesquisador, entre para o mundo, né, o mundo dos problemas que aquelas pessoas estão a vivenciar. Você experiencia isso imiscuído com as pessoas que estão afetadas pela realidade que você está a pesquisar. Algumas pessoas, nessa pista de habitar o território existencial, alguns pesquisadores confundem a etnografia. Não é? Há um cheiro da etnografia dentro da cartografia. Sim, há um cheiro da etnografia, só que
a etnografia que você experiencia aqui deve te permitir medir quando sair deste território, porque você não vai permanecer dentro do fenômeno com as pessoas eternamente, né? Enquanto que na etnografia as pessoas, às vezes, correm esse risco de ficarem permanentemente no espaço físico, né? Em que os problemas emergem nele, né? Isto remete-nos a uma aproximação com o método etnográfico, sim, eu já havia dito aqui, porque é uma questão da coabitação. Isso exige com que o pesquisador coabite o mesmo espaço com os seus pesquisados, né? Esse espaço, refiro-me ao espaço existencial, né? Em cartografia, o conhecer não é apenas a representação do objeto, mas sim a produção da realidade sobre a experiência vivida pelas pessoas, né? Não é apenas estar fisicamente no espaço, mas sim um conceito que se associa à criação. Pensar no território como criação. Isso marca toda a diferença dentro da cartografia. A última pista, que é a pista da política de narratividade, né? Deleuze e Guattari aqui dizem somente a expressão nos dá o procedimento. Isso é muito importante. Os dados que a gente vai recolher, porque algumas pessoas se perguntam, então como é que nós apresentamos os relatórios das nossas pesquisas feitas a partir do método da cartografia? Sim, existe. Não existe uma forma única de apresentar. Os dados que você vai coletar, ou que os dados que você vai produzir com os seus pesquisados, é que vão definir qual é a melhor técnica de apresentar ou de fazer as narrativas delas para poder relatar os seus resultados, né? Eu dizia que significa em grande escala um certo modo de produzir subjetividade a partir de critérios marcados pela pertença e identificação a certos grupos sociais. Quando a gente fala de pertença a certos grupos, é que não existem critérios chaves para tu poderes dizer que eu vou fazer as coisas desta maneira. A realidade que você vai viver é que vai definir como é que vai captar a realidade e como é que vai apresentar. Algumas teses que foram feitas através do método da cartografia produziram, por exemplo, vídeos. As pessoas escolheram dizer, eu vou fazer a minha tese de uma forma diferente, ao invés de fazer aquela tese tradicional, né? Eu vou fazer um documento, mas que esse documento permita com que eu apresente um vídeo depois, tanto ilustrar, porque há coisas que nós vivemos no terreno com as pessoas que achamos que não esgota num texto escrito tradicionalmente. É preciso, às vezes, fazer acompanhar com um disco ou com um flash que tenha lá vídeos que ilustram aquilo que exatamente aconteceu no terreno e deixar isso para que os seus examinadores ou as pessoas que você quer partilhar esta novidade possam ver. Daí que a pesquisa com o método da cartografia exige muita criatividade por parte do pesquisador para poder inovar a forma de fazer as coisas, assim como apresentar os resultados. Portanto, este método ele é apresentado nestes dois livros, né? O Pistas 1 e o Pistas 2. Cada um desses livros tem 8 pistas. Eu não falei aqui sobre as pistas que estão relatadas no segundo volume do Pistas, mas cingi-me apenas nas 8 pistas que estão no volume 1. Tal como eu disse, são dicas, não são regras por seguir, são dicas que ajudam o pesquisador a maximizar os ganhos quando estiver a processar. E o método da cartografia, em particular, ele pode ser usado associado a outros métodos. Eu, na minha tese, em particular, associei o método da cartografia à fenomenologia, né? Se tiveram a oportunidade de ler o capítulo da metodologia, na minha tese, poderão entender que não foi necessariamente uma cartografia pura, não é? Porque não existe uma cartografia pura. A gente vai emprestando das outras metodologias
alguns dispositivos que funcionem, porque o que interessa aqui é a gente maximizar os ganhos, né? Escolhendo uma metodologia que melhor, nesse caso, descreve aquilo que a gente precisa, ou que uma metodologia que nos permite captarmos o máximo possível aspectos inerentes ao fenômeno que nós estamos a estudar. Só quero aqui abrir uma página da minha tese só para mostrar-vos como é que a cartografia aparece associada, por exemplo, à fenomenologia. Eu fiz a triangulação da fenomenologia com a cartografia, né? Portanto, há aspectos no meu capítulo da metodologia que dizem respeito à fenomenologia, mas também há aspectos que dizem respeito à cartografia. Só quero mostrar o capítulo da metodologia, como é que a cartografia entra e como é que a fenomenologia entra. Há espaço para a gente fazer com que a cartografia dialogue com outras metodologias que tradicionalmente a gente vem usando em pesquisa. Portanto, este é o capítulo da metodologia do meu trabalho. Começo aqui com a fenomenologia. Desculpa. Onde é que está? Ok. Portanto, aqui eu digo, o estudo que nos podemos realizar nas três cidades de Moçambique segue uma abordagem cartográfica associada a algumas associações da fenomenologia, né? A análise de dados é mista, tanto só para poderem perceber que as análises quantitativas e qualitativas, elas cabem dentro da cartografia, porque algumas pessoas entendiam que a cartografia é puramente uma metodologia qualitativa. Não. Quando a gente entender que tem dados numéricos que falam, não é? Não apenas um número que vai aparecer, mas quando a gente entende que tem dados numéricos, dados que estatisticamente são processadas e que elas são importantes e terão voz no trabalho, é importante que não se perca a oportunidade de fazer incluir isso na pesquisa, não é? Portanto, depois explico aqui mais ou menos em que é que a fenomenologia colaborou nesta pesquisa. Tudo isso ganhou espaço dentro dessa pesquisa. Eu estou a falar há 1h30 quase, vou parar por aqui para podermos dialogar. Professora Ana Cláudia. Obrigada. Está me ouvindo, professor? Perfeitamente. Que bom, obrigada. Muito bom te ouvir. Eu não sei se sobre não baralhei aqui os estudantes. Não, está ótimo. Tem 2 alunos que levantaram a mão enquanto o senhor falava. Sim, mas eu não Ana tinha Luísa, como ver, porque estava quer fazer a nos pergunta? slides. Oi, então, o que eu ia perguntar é sobre a pista 6, né, que o senhor estava falando um pouco sobre habitar um território de existência, né? Por exemplo, eu fiquei um pouco em dúvida sobre como seria isso. Por exemplo, o senhor é um homem e, sei lá, vai estudar sobre violência contra mulheres. Como seria para o senhor vivenciar isso e entrar nesse território de existência? Entende? Tipo, como é que se colocaria nessa posição? Eu não percebi a pergunta. Acho que houve uma interferência aqui. Pode repetir? Posso sim, tá ouvindo agora? Agora estou a ouvir. Tá. Na pista 6, o senhor falou sobre habitar um território de existência, né? Entrar nesse território e para poder estudá-lo. Eu fiquei um pouco em dúvida sobre como faria isso. Por exemplo, o senhor é um homem e, sabe, o senhor coloca uma pesquisa de violência contra a mulher, né? Você vai trabalhar com mulheres em situação de violência.
como você conseguiria habitar esse lugar de existência junto com essas mulheres? Como você se colocaria nessa posição? Yeah. Então, só para poder melhorar o entendimento sobre aquilo que eu quis dizer com a pista 6, né? Habitar o território existencial. Habitar o território existencial significa o quê? Tem aí uma questão muito importante relacionada com a questão da empatia, né? A questão da empatia. Nós estamos a acompanhar um grupo de mulheres, é um exemplo que eu estou a dar, não que esteja a fazer uma pesquisa neste momento sobre isso, né? Se me predisponho a estudar mulheres que são vítimas de violência, e eu digo que a cartografia se configura como um método de pesquisa quando o pesquisador se predispõe a acompanhar processos. Portanto, eu digo, estou disposto, eu sou psicólogo, não é? Podia ser um sociólogo, um antropólogo, que entra num campo para estudar um fenômeno social como o fenômeno da violência. Eu não posso estudar este fenômeno à distância com as mulheres que são vítimas de violência. Eu vou ter que encontrar mulheres que são vítimas de violência e ter um contato duradouro com elas, né? Duradouro com elas. Nós temos essa vantagem de sermos psicólogos. Vamos acompanhar essas mulheres. Acompanhar essas mulheres significa o quê? Ter-se oportunidade de, por algum período, acompanhar essas mulheres, escutar as dores dessas mulheres, emprestar o seu ouvido para que essas mulheres possam partilhar consigo o seu sofrimento. E o exercício de acompanhar o sofrimento das mulheres implica necessariamente escutar essas mulheres, escutar profissionalmente. Se eu, durante um período de 1 mês, 2 meses, 3 meses, estou a acompanhar um grupo de mulheres, há uma empatia que vou desenvolvendo com essas mulheres para poder estar com elas e elas entenderem que eu as entendo. De alguma forma, eu estou dentro das vidas dessas mulheres, durante o período que estou a fazer a minha pesquisa. Isso é que é habitar o território existencial. Não sou eu que estou sendo violentado pelos maridos daquelas mulheres, mas eu me ofereço o meu ouvido para que essas mulheres contem as suas histórias. E enquanto me contam as histórias, eu ajudo essas mulheres, aconselho essas mulheres, alguma orientação vou dando a essas mulheres. E eu estou afetado pelas histórias dessas mulheres. Não sei se perceber agora. Deu? Percebi sim. Entendi, Yeah. muito obrigada. Nada. Maria, pode perguntar. Oi, professor, boa tarde. Obrigada pela troca, foi muito legal, gostei muito. E deixa eu perguntar, um momento, acho que foi na pista 7, você trouxe também a perspectiva da etnografia, e eu também senti essa familiaridade conforme você foi falando, né? Mas acaba que eu sinto que muitas metodologias na área da psicologia, na área social, acabam sendo bem parecidas. E aí você falou em um momento sobre o tempo. E eu acho que até que você citou, né, que tem pesquisas etnográficas que levam anos e anos e que a pessoa vive por lá por muitos anos, naquele local da pesquisa. E aí eu queria saber, nesse caso da cartografia, ih, falei tudo errado. Cartografia, errei o lugar do R. Como é que, porque eu sei que não tem um tempo limite, assim, né, eu imagino que não seja assim. Mas como é que é essa questão do tempo quando... Não sei, talvez você compartilhar um pouco dessa experiência de, nesse momento, eu já senti que estava bom, ou se em alguns materiais eles trazem essa questão do tempo. Como é que fica? Ok, isso é muito importante, não é? Eu disse que a cartografia ela se presta muito para estudar fenômenos em curso. Acho que perceberam muito bem o exemplo que eu dei sobre a questão da pandemia do HIV e por aí. Agora, quando a gente diz que está acompanhando um fenômeno que está em movimento, em curso, é que você é pesquisador, não é? Sendo pesquisador,
tem um tempo para poder produzir os dados e tem um tempo para poder apresentar o relatório da sua pesquisa. Você não fica uma eterna estudante, não é? Portanto, não tem um tempo definido para dizer que agora eu posso sair. Só que o que deve levar consigo, Emene, é que em algum momento você tem que pular fora. Portanto, se eu estou a fazer a pesquisa, eu vou entrar em cena, vou habitar o território existencial. Eu digo, a partir de abril, por exemplo, na próxima semana, eu vou começar a colher dados, eu vou entrar no meu campo. Portanto, vou entrar no campo, mas eu tenho que definir um momento para eu sair desse campo. Posso não definir logo no começo, né? Posso não definir logo no começo, mas em algum momento eu tenho que perceber de que a informação que eu tenho é suficiente para eu sair. E quando eu saio, não significa o fim do fenômeno. O fenômeno vai continuar. Eu saio porque eu tenho que produzir alguma coisa para poder apresentar ou partilhar com a minha comunidade de conhecimento. Agora, se você depois vai voltar para o campo, pode voltar numa outra altura, mas este trabalho que esteve a fazer, ele precisa ter um fim, né? Ainda que intermédio, tem que ter um fim. Tem que ter um momento em que você sai do campo para poder trabalhar a informação que conseguiu produzir, né? E finalizar a sua monografia, a sua dissertação ou a sua tese, defender e pronto. Mas o fenômeno está lá, continua em curso. Há uma coisa que eu queria ter dito, que eu não falei com vocês, porque o tempo, afinal de contas, não é todo nosso, não é? A cartografia se faz em forma de disciplina, não é um curso. Aqui são apenas 2 horas que estamos a conversar sobre isso. Mas é uma informação muito importante. A cartografia é diferente das outras metodologias porque o pesquisador aqui não tem um plano prévio. Não tem um plano prévio, atenção. Não tem um plano prévio. O pesquisador entra no campo, em cena, sem um plano prévio. Se há um plano que vai fazer, tem que fazer esse plano depois de habitar o território existencial. Daí que não há lugar aqui para construir roteiros de entrevista antes de conhecer o campo. Não, isso vai construir estando no campo, conhecendo o campo. Isso é muito importante. Em cartografia, quando a gente diz para as pessoas em anteprojetos que eu vou fazer uma pesquisa cartográfica, não tenho um plano, não tenho guiões com perguntas, costumamos ser ridicularizados pelos nossos pares, né? Eu disse, não, se você não tem um anteprojeto, como é que vai recolher dados? É preciso ter. A cartografia é um método que faz a inversão do método, né? Faz a inversão do método. Na cartografia, a gente vai ao campo, produz os dados, depois é que desenhamos o nosso caminho, né? É diferente do método tradicional. No método tradicional, você desenha, faz uma antevisão do seu caminho e vai ao campo. Aqui é diferente. O verdadeiro capítulo da metodologia do seu trabalho vai escrever depois de recolher dados, depois de produzir dados. Porque não é possível. Até eu arrisco dizendo, a maior parte das pesquisas que fazemos, mesmo no modelo tradicional, não segue um plano prévio. Aquele plano prévio, a gente faz, carrega conosco, mas há vezes que o campo não nos permite aplicarmos aquele plano que nós temos. E o nosso verdadeiro plano é aquele que vai sair depois de fazermos o nosso campo. Tanto na cartografia, há a inversão do método, né? Nós aqui temos as metas para explicarem um caminho, né? Não é o caminho que vai explicar as metas. Os instrumentos também, né? Costuma-se dizer em cartografia que as pesquisas que o pesquisador faz um plano prévio, elas são mais viciadas. Mais viciadas por quê? Porque você já tem ideia daquilo que vai apanhar. É por isso que antecipou o plano. Mas tudo aquilo que é pesquisa precisa nos surpreender. Como é que você vai se surpreender se já tem um plano feito antes? É muito importante ter isto em mente, que se quer que a pesquisa te surpreenda, se quer que a pesquisa traga novidades,
então não faça planos prévios. O plano vai sair você estando em simbiose com o seu campo. Sim, Maria. Aproveitando a sua fala, você teve um momento que você falou da saída do campo. E aí, eu fiquei curiosa, como é que você faz essa saída? Talvez até em relação às pessoas que você está junto ali na pesquisa, né? Que a gente, em um momento você falou que não são os pesquisados, né? Porque a gente trabalha todo mundo junto. Colaboradores. Isso. Como é que a gente faz? Como é que você faz essa saída? Como é que você fez? Não, é que a gente não precisa ficar permanentemente no campo. Quando estamos a fazer um trabalho com as pessoas, quando a gente entende de que, num dado momento, precisamos sair, justamente quando sentimos que já conseguimos ter a informação que precisamos do campo para podermos construir os nossos relatórios, você pode se despedir das pessoas, informar as pessoas que na próxima semana, a semana que vem, vai ser a última. Né? Isso não tem problema, pode despedir-se das pessoas e sai. É isso, sair do campo é isso. É deixar de ir para o campo, é deixar de ir ao encontro das pessoas. Né? Agora, um dado importante que também gostaria de dar, que me veio mesmo por causa dessa pergunta, voltou a me fugir, mas quando me lembrarem de falar, desculpa. Voltou a fugir no que eu queria partilhar, mas é de lembrar. Queria fazer uma pergunta, professor. Uhum. A cartografia, quando a gente vai ler sobre o método, né, de pesquisa, existem algumas críticas, né, sobre o método da cartografia. Uma delas trata justamente dessa dificuldade, né, de se criar, né, de se utilizar instrumentos, né, para esse percurso metodológico, e que muitas vezes dificulta, inclusive, a comparação entre pesquisas feitas por pesquisadores, né, em diferentes territórios ou em diferentes países, mas utilizando os mesmos participantes ou com o mesmo objetivo de pesquisa. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor avalia, entende, já que o senhor utiliza a cartografia, como é que você vê essa crítica que é feita ao método? Ok. Vou tentar falar para além da pergunta que a professora colocou. Né? Começar por dizer que, de facto, existe uma resistência em grande medida por parte de pesquisadores que desconhecem a cartografia, de acharem que o fato de ser uma metodologia que não carrega planos prévios, entre outras, é difícil validar o conhecimento que é produzido a partir da cartografia. Queria dizer com isso que a cartografia não é necessariamente um método puro. Ele é usado, associado também a outras metodologias tradicionalmente usadas em pesquisa. Inclusive, se estiveram a acompanhar atentamente a minha fala, muitas das coisas que eu falei aqui, referindo-me que elas cabem dentro da pesquisa cartográfica, são aspectos que vocês utilizam nas pesquisas de outra denominação. Daí que muitas vezes nós aplicamos a cartografia sem sequer nos darmos conta de que aquilo que estamos a fazer é cartografia. Nós, em cartografia, fazemos pesquisas cunhando, neste caso, aspectos da pesquisa tradicional à cartografia, trazendo elas para a cartografia. Fazemos nossos relatórios de pesquisa sem mencionar em nenhum momento no relatório de pesquisa que se trata de uma pesquisa cartográfica, porque o que interessa com a cartografia não é necessariamente intitular a pesquisa de cartográfica, mas interessa é aproveitar do pensamento que está por detrás desta forma de produzir conhecimento e ajudar isso a enriquecer o seu proceder na sua forma de produzir conhecimento. Eu falei aqui que quando aplicamos a cartografia, não fazemos planos prévios, por aí.
Na verdade, as nossas universidades, os nossos países e as nossas instituições têm obrigatoriedades, temos protocolos por cumprir, que é fazer com que um anteprojeto seja aprovado por uma comissão científica dentro das universidades, e depois vamos para as comissões de ética, que muitas vezes são comissões independentes das universidades. Precisamos de um documento para aprovarem, para nós podermos fazer as nossas pesquisas. Daí que nós desenhamos essas coisas, desenhamos os projetos, eles estão aprovados, mas quando vamos ao campo recolher dados, não seguimos necessariamente aquilo que nós dizemos nesses projetos. Aplicamos o conhecimento que a gente tem da cartografia. No final, quando extraímos, quando estamos já na posse dos nossos dados, fazemos o tratamento que é necessário, fazemos nossos relatórios, explicamos os procedimentos que nós usamos, né? Porque quando nós explicamos e deixamos claro aquilo que nós fizemos, inclusive para garantir a validação dos resultados, as pessoas entendem que aquilo que nós fizemos não é necessariamente algo estranho, é algo que é cabível dentro da ciência e nos compreende, né? Daí que seguimos os protocolos, porque é necessário para termos autorização para irmos ao campo. Mas quando estamos no campo, aplicamos aquilo que a gente dá. É incrível que o Foucault, num dos escritos do Foucault, estou a esquecer agora da obra dele, ele diz, inclusive, que o cartógrafo forja os procedimentos tradicionais de fazer a pesquisa, não é? Mas esse forjamento não tem que ser visto no sentido negativo, tem que ser dito no sentido explicativo dos factos, de que há realidades que, para a sua captura, aquilo que nós desenhamos como caminhos prévios a ilustrar um caminho que nós vamos levar, na realidade, não serve. Não é? É nesse âmbito que, quando estamos nos nossos campos de pesquisa, reinventamos, né? Reinventamos, encontramos formas de sobreviver no campo que nos permite captar aquilo que a gente precisa. Daí que é muito importante, quando estamos a fazer pesquisas cartográficas, puxarmos esse diálogo de autores que tradicionalmente inspiram essa corrente de pensamento e trazemos. E quando é para formar bancas para avaliação dos nossos trabalhos, sejam monografias, as dissertações e as teses, garantirmos a presença nas bancas de pessoas que conhecem a metodologia para poder garantir a defesa desses trabalhos com propriedade e garantir a validação desses métodos. Eu passei por isso quando eu estava a fazer o doutorado, porque alguns professores que estavam na banca, que desconhecem a cartografia, quiseram contestar parte de alguns resultados que estavam ali configurados, mas as pessoas que conhecem a cartografia que estavam na banca ajudaram a defender o meu pensamento, mostrando outros estudos, né, de bastante importância, né, que tiveram esse cunho também da cartografia. Daí que a gente não pode fazer uma caminhada solitária, né, sem podermos puxar autores ou então outros pesquisadores também no ativo, que também discutem sobre isso para nos ajudar a ler e darem um olhar crítico que nos ajuda a sustentarmos os caminhos que nós nos colocamos à disposição de usá-los. Eu não sei, professora, se terei respondido a sua questão. Respondeu, foi ótimo. A Mariana agora, e depois a Vitória tem uma pergunta. Mariana? Mariana. Oi, tudo bem? Obrigada pela troca. Eu não estou conseguindo abrir a câmera hoje, minha internet está muito ruim. Mas eu, na verdade, tinha duas perguntas, mas como o tempo está corrido, eu vou fazer uma e aí, se der tempo, eu faço a outra. Então, nessa ideia da implicação do pesquisador, né, no método da cartografia, as próprias forças dos afetos e os modos de existência desse pesquisador são colocadas também em jogo, né? Uhum. Então, aquela ideia de posição segura que o pesquisador geralmente tem numa pesquisa
desestabilizada. E aí eu queria saber como, na sua experiência, para você, o que você conseguiu perceber de desafios, de riscos e potências também na utilização desse método no seu trabalho. Muito, muito interessante. Obrigado pela questão que levanta. Ajudou-me a recuperar algo que eu queria vos falar, que eu disse que me fugiu. Muitas vezes, nós, quando desenhamos o nosso campo, quando planificamos, vocês dizem planejar, não é? Quando estamos a fazer o planejamento do nosso campo, né? Quando estamos a fazer a planificação do nosso campo, vamos com muitas expectativas, né? Expectativa de que, eu hei de voltar do campo com isto e com aquilo. Nem sempre a gente, quando vai para o campo, voltamos com aquilo que nós prevíamos. Cada aquilo que eu vos disse, a pesquisa em cartografia precisamos de permitir com que ela nos surpreenda, não é? Fazer pesquisa, independente de pesquisa cartográfica ou pesquisa de outra natureza, comparado a uma pessoa que vai para a roça, para a plantação. Nós chamamos de machamba aqui, não sei no português brasileiro, esqueci-me. Né? Quando vamos ao campo para plantar milho, né? A gente tem muita expectativa de que eu vou colher muito, porque eu tenho 3, 4, 5 hectares. Você vai para o campo, vai jogar o milho na terra, né? Mas nem sempre a colheita vai trazer frutos. O número de toneladas que você pensou que havia de colher. Há vezes que o número de toneladas que vai colher será muito abaixo daquilo que você esperava. Mas há vezes que o número de toneladas vai ser aquele que esperava ou muito acima. Para dizer o que com isso? Para dizer que aquilo que eu vou colher no campo, aquilo que eu vou produzir no campo, vai me surpreender. Pode ser alguma coisa que eu não estava à espera. Às vezes posso voltar sem nada. Mas quando volta sem nada, não quer dizer que foi um fracasso. Não. É também um resultado. O importante no exercício de criação de conhecimento, nessas coisas que estou a contar, é que o fato de eu ter plantado, de eu ter semeado e não ter colhido nada, é também um resultado. Se calhar, um resultado muito importante e rico. Isso vai depender da forma como eu vou apresentar este resultado. Eu, ao apresentar este resultado, tenho que ser capaz de contar o que eu fiz nesse processo. Como é que eu plantei? O que aconteceu depois de eu ter plantado? Durante aqueles dias da espera do crescimento até o dia da colheita. Isso é o que interessa para a pesquisa, mas não necessariamente o volume daquilo que vai ser a sua produção. Daí que quando estamos no campo, com muita expectativa, é normal quando as pessoas não conseguem relatar-nos aquilo que nós estávamos à espera, nós ficamos zangados, sentimos uma situação de impotência. Essa impotência que você está experienciando, não entenda ela como algo negativo. Assume ela como uma potência, pelo contrário, para o seu trabalho. Traga isso, porque isso também é resultado da pesquisa. Se for a ler relatórios de pesquisa, de trabalhos que foram escritos com base na metodologia da cartografia, são muito descritivos. Descrevem o fenômeno com todos os detalhes, com todos os lados, todos os elementos que muitas vezes podem ser entendidos como fatores de enviesamento, tudo está lá presente. Porque o que interessa aqui é você explicar o processo. Explicamos o processo depois de irmos ao campo, justamente porque o campo surpreende-nos. Isso é muito importante para os próximos pesquisadores poderem pensar que a Mariana já esteve no campo, fez isto desta maneira e trouxe um resultado assim. Eu vou tentar manipular o meu campo de uma outra maneira para ver como é que os meus resultados são. E quando comparado com os da Mariana, o que a Mariana não fez, né, ao ponto de não obter resultados como os meus? Ou o que a Mariana fez de diferente de mim, a ponto dela ter obtido aqueles resultados? Daí que aquilo que vai se configurar como barreira,
né, não pode ser tido como impotência. Não pode me deixar impotente. Eu tenho que tomar isso como uma potência. É uma força também para a novidade que eu irei contar para as pessoas. Daí que na cartografia cabe isso, né? Cabe isso. A realidade vivida pelos seres vivos, pelas pessoas, ela é bastante heterogênea, não é igual. Não é fácil prever que a Mariana vai se comportar de uma certa maneira numa situação. A reação verdadeira da Mariana, eu irei vê-la quando eu estiver em cena com ela. E quando eu for a contar às pessoas a novidade sobre a reação da Mariana, eu vou contar para as pessoas o que eu fiz a ponto da Mariana se comportar daquela maneira. Isso é o que importa na cartografia. Obrigado. Obrigada, Muito professor. rico, professor. Obrigada pela resposta. A Vitória agora tem uma última pergunta e a gente fecha, tá? Isso. Consegue me ouvir? Vou tentar fazer a pergunta bem rápida. Primeiramente, muito obrigada, professor. Foi muito rico, assim. Eu particularmente gosto bastante das questões de política pública e eu consegui visualizar bastante muita coisa que você falou, principalmente do lance, tipo, de tem um problema, você entra ali para poder pesquisar sobre aquilo, cria dados para que possa ter uma incidência política ou uma devolução para aquela população em vulnerabilidade. Eu tinha feito também 2 perguntas, não vou fazer elas, eu acho que o senhor respondeu muito bem. Só uma dúvida que eu fiquei quando eu estava lendo ali na página 56, que fala que meu Deus, esqueci o nome, a cartografia, né? Ela se aproxima da etnografia. E fala que o pesquisador, quando ele entra, ele causa uma estranheza no ambiente. E que essa estranheza é necessária e fundamental para poder criar impulsionamentos e pensamentos e novidades. Eu fiquei meio assim porque, logo acima, ele fala assim, a cartografia ela se aproxima, só que ela lança a mão da observação participante. Aí eu não entendi, porque se lança a mão da observação participante, parece que ele se contrapôs aqui, porque depois, mais para frente, ele fala mais para frente ele fala que tem diferentes graus de envolvimento. Tem aquele que entra para poder pesquisar e participa, e tem o que só observa. Então, isso me trouxe um pouco de confusão. E outra coisa também que agora me trouxe um pouco de confusão quando o senhor estava respondendo a pergunta, é que o senhor falou que a cartografia exige da gente uma criatividade no campo. Então, a gente vai se mover porque é algo que é móvel, assim. Só que nisso, a gente vai sem plano prévio nenhum, porque o senhor mesmo falou que a gente faz uma roda de conversa, então, a partir disso, as pessoas trazem as histórias, a partir das histórias traz uma narrativa, e essa narrativa traz sentido. O senhor fez um plano prévio, ou foi ao decorrer que o senhor entrou? Não sei se... Ok, vou começar do final da sua pergunta, né? O plano prévio, a gente faz, eu teria falado aqui há umas 2 falas minhas atrás, que o plano prévio a gente faz por causa das exigências das instituições. As instituições precisam de ter um anteprojeto aprovado, devidamente aprovado, para poder aceder ao campo. Mas eu, enquanto faço esse plano, estou consciente de que o meu plano real não é este. O meu plano real é aquele que eu vou construir depois de colher dados, depois de estar no campo. Entende, né? Então, eu fiz um plano prévio. Mas o plano prévio, quando estava no terreno, eu abandonei. Né? Não abandonei na totalidade. Há elementos dele que são incontornáveis, que a gente acaba fazendo. Né? Aquilo que eu disse que faria as entrevistas e tudo mais. Construí isso de forma prévia, mas eu sabia que a forma como vou conduzir estas entrevistas não é puramente aquela que está no meu anteprojeto. Porque a realidade vai ditar o modo como eu devo estar no campo com aquelas pessoas naquele momento. Isso é um facto. O outro aspecto é que a cartografia, ela aproxima-se da etnografia, mas não é puramente a etnografia. Há elementos da etnografia que a cartografia não assume, não é? A etnografia permite, por exemplo, com que
eu habito o território, não apenas o território existencial, o território físico das pessoas, onde os eventos têm a cena, ou estão em cena, vivo, faço o meu relatório da pesquisa estando ainda dentro do campo, né? Mas a cartografia, ela diz que eu tenho que deixar o campo para poder fazer as outras processualidades. O olhar do pesquisador que esteve em campo precisa de desligar-se do campo para poder fazer as outras processualidades. Se tiver que voltar para o campo porque você afeiçoou-se com aquelas pessoas, precisa de voltar a trabalhar com elas, esse já é seu problema, poderá voltar. Mas eu tenho que me dar tempo de não olhar para o campo, para poder processar o que eu tenho. Porque se eu processo o que eu tenho enquanto estou com o campo, vou estar sempre a alterar aquilo que eu estou a tentar construir. Eu preciso de comunicar, trazer a novidade da pesquisa. Então, tenho que me dar tempo de me desligar deste campo e processar isso. O outro aspecto que eu estava a dizer, que também voltou a levantar aí, é que a pesquisa precisa me dar a novidade, mas para a pesquisa me dar a novidade, é que eu tenho que estranhar o meu campo. O estranhamento é tomado aqui como um pressuposto metodológico. Olhar para aquilo que está a ver, escutar a narrativa que o seu colaborador está a dar, com alguma estranheza. Estranhar não é negar, é intrigar-se sobre uma determinada realidade. É reconhecer que aquilo que a pessoa está a dizer é novo, não tinha antes passado pelos teus sentidos. E quando eu olho ou escuto alguma coisa que é novo, eu trago mais interrogações a respeito. É isso que a gente quis dizer com a expressão de estranhamento da realidade. Estranhar a realidade permite que se intrigue cada vez mais. A curiosidade de querer ouvir o que está conectado a esta narrativa que eu estou a escutar. O que está desconectado a esta narrativa que eu estou a escutar é muito importante. É por conta disso que o estranhamento é tomado como um pressuposto metodológico, mesmo para poder reconhecer o inédito. Né? Obrigado. Obrigada, professor. Já deu a nossa hora, a sua também, né? Muita gratidão pela aula, a troca foi muito rica, né? E na semana que vem vou estar me encontrando com os alunos para a gente conversar um pouquinho sobre as suas 2 aulas. E só tenho a agradecer, e creio que os alunos também, viu? E quem agradece sou eu. Eu agradeço. Qualquer Obrigada. coisa, estamos juntos. Tá Com bom, certeza, estamos conectados. Ando cansado, com muito trabalho, mas quando posso, eu colaboro, tá? Eu sei. Muito obrigada pela parceria, viu? Obrigado. E obrigado pelo carinho, caros estudantes. Os meus, acho que já saíram para outra aula. Acho que ainda tem uns aí. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço.